galera, mais uma vez aqui, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Marketing, mais um Domingão da Opção, e eu já tenho aqui comigo Homero Guerreiro. Fala, meu querido amigo, parceiro, sócio e tudo mais de bom que a gente pode ter entre relacionamento. Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, JJ. Estou aqui com a pata para cima, né? Me recuperando. Quem sabe das notícias, pois é, tô com a pata para cima. Quem não sabe, eu fiz a cirurgia, tô em recuperação. E é isso. Vamos em frente. Agora, a pergunta que não quer calar: qual emoji cabe aí do lado? Porque cada emoji conta uma história da sua vida para representar essa época aí do isolamento. Vou procurar. Okay. É o Cavaleiro Manco aqui. Enquanto isso, falando em sócio, tá aqui Daniel Pedroso. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, Almerito? Já falei pro pessoal, no dia que você se machucou, eu tinha visto um vídeo de um rapaz na praia jogando bola. Eu devia estar bêbado. Que um amigo dele jogou, eles estavam jogando bocha. Eu vi esse vídeo. Você viu? O cara joga a bola de bocha, daqui a pouco vem um maluco correndo e dá uma bica naquela bola. Ah. Eu vi. O pé dele ficou na bola. É. Eu imaginei que você tivesse sido esse cara. Meu. Não, foi algo mais idiota do que isso. Mais idiota do que isso. Eu recebi um passe. Sabe aquele joguinho de futebol 1-1? Só duas pessoas ali, bate bola, sabe? Uhum. Domina, passa. É isso. Eu recebi a bola, dominei, botei para cima, botei o pé para trás para dar o lance. Quando eu tracionei para sair, fiquei. Rebentou o tendão e ali eu fiquei. Pronto, foi só isso. Beleza. Aí cirurgia, 6 a 8 meses até poder andar de novo. E vamos lá, nova vida agora. O meu ano vai ser de pé para cima. É a vida. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá meio abafado, parece. Não sei o que pode ser, mas... Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir tranquilo. E o mercado tá pior do que eu ou não? Então, se fosse só para baixo, beleza, mas ele tá temperamental. Vamos ver aqui, já te falo aqui. Depois dizem que só criptomoedas que tem alta volatilidade, que é muito perigoso porque é volátil demais. Então, a criptomoeda tá mais fácil agora até de operar, porque é para baixo e vamos embora. Agora, o mercado, quando você fala assim, é para baixo, daqui a pouco soltam a cavalaria, devolve tudo, fecha no positivo e por aí vai. Tá inacreditável. Tentando logar aqui. O meu Windows está pedindo agora. Não está pedindo, está tipo. Intimando para instalar o Windows 11. Tem que instalar. Eu já estou com o Windows 11 faz tempo aqui. Então, e daí eu ainda não fiz, talvez eu faça agora, depois do domingão. Mas enquanto tu abre aí, eu tô procurando aqui um emoji para mim. Acho que o mais próximo do que eu tô passando seria um carinha com cadeira de roda. Não, que é isso? Acho que seria o mais próximo. Vamos ver. E o troféu First da noite, vamos ver, vai para quem? Andréia. Isso que eu ia falar aqui. Troféu First. Boa noite, mestres. Aprendendo a cada dia. Isso aí. A Andréia tá devorando o conteúdo, eu tô gostando. Márcio Mendes, nosso representante canadense. Isso aí. Tô aí, cara, tô na ativa. Eu precisei ficar entre o rompimento, que eu fiquei meio quieto, a cirurgia, a recuperação. A cirurgia eu fiz sexta-feira passada, dia 28. 28? Peraí, hoje é 6. Isso, eu fiz a cirurgia dia 28. Aí, até quarta-feira, por aí, eu fiquei meio fora, depois fui tentando voltar. Agora eu já consigo ficar mais tempo fora da cama sem o pé ficar desse tamanho. Voltando. Temos novidades, mas por enquanto ainda que as novidades não foram validadas e testadas, colocadas em prática, eu volto para o velho celularzinho para falar para vocês do mercado futuro. Mas uma atualização aí tá chegando em breve, certo, Homer? Tá. O Homer agora com o pé machucado, ele digita mais devagar, galera. Então, respeitem. Eu não sabia que ele digitava com o pé. A mão fica mais longe do teclado, de fato eu digito mais devagar. Não é mentira. Falando aí dos mercados futuros, o S&P em baixa, Dow Jones em alta, mas o S&P está bem baixinho, praticamente neutro, 0,06 negativo.
Dow Jones 0,03 positivo, as techs estão caindo 0,21 e as small caps Russell, no qual o nosso delta está aí negativo. Quem está seguindo as operações está feliz a vida lá. O Márcio é um deles. Já caiu aí mais 0,54. O VIX está estável, nem para lá nem para cá, mas como o mercado futuro acabou de abrir, não se espera muita movimentação por agora, beleza? Vamos chegando aí, galera. Vamos dar o like, que é a única maneira que vocês têm de contribuir com o nosso canalzinho, tá? Você sabe que minha rotina, DJ, eu acordo, tal, dou café da manhã para as crianças e levo para a escola. Eu deixei as crianças na escola, a primeira coisa que eu faço é vir para o Investing e olhar futuro, como é que tá o futuro. E, cara, esses dias é loucura, porque normalmente abre, tá 0,25 positivo. Tá bom, abriu o mercado, tá lá, positivo. Mas eu vejo desde de madrugada, na hora que eu vou deitar, tá lá, então, 0,4. Vai, o Russell tá menos 0,50, legal. Aí eu acordo. Menos 5. Zoom. Não, menos 1. Daqui a pouco abre o mercado, ele tá mais 1. Tá muito louco. Tá muito assim louco. mesmo, tá assim mesmo. Exatamente assim. E agora, o que pelo menos me alegra um pouquinho, que a primeira vez que isso aconteceu foi lá naquela segunda-feira que anunciaram a Omicron. E daí a volatilidade saiu de 15, 16 e foi lá para casa dos 40. Agora está assim, só que a volatilidade ainda está zigue-zagueando ali nos 20, 20 e poucos. Então o mercado já não está mais tão pavoroso e parece que está acostumando com essa volatilidade. Então o VIX acaba se regulando numa nova faixa, entende? O que é bom para nós que estamos aí majoritariamente vendidos em vol, apesar de convexos. Sim. Vou dar boa noite aí para o Alex, para o Everton e o Fernando aí, aluno do CDM9, que sempre está interagindo conosco também. Um forte abraço, deixem o like, é a única maneira. E estou à disposição de vocês para tirarmos dúvidas. Eu tenho uma dúvida, JJ. Então você vai fazer ela pro Dani, que eu vou precisar dar uma corridinha no banheiro. O cara fica com um copo aí tomando 1000 coisas. A pergunta vale pro Dani também. Dani, como é que tá teus bomb cripto? Tá indo, Merão. Eu tô com uma... Tá no outro computador? Tá no computador da esposa. Essa semana eu fiz Nossa, o cara fez uma planilha. Cada mapinha, o que tem cada mapinha. E Meu a esposa Deus. tá... O cara vai fazer uma análise estatística do jogo. Quem mais aí dos comentários, quem mais tá nos assistindo, cara, entrou no Bomb? Ou entrou em algum jogo NFT? Manda aí. Quem tava em CryptoCars, CryptoPlanes, CryptoChips, CryptoGuardians, CryptoCoisa? Quem tava naqueles? Quero saber, vamos lá, bota aí. Tá. Mas Dani... Danilei, cara, pra saber quanto é que tá dando por dia e tal. Nossa, tá dando uma média, acho que de assim, 5 a 6, cara. Pois é, eu penso assim, tem várias pessoas que estão me perguntando, tu tem alguma planilha de controle, tu tem algum tipo de controle que tu faz, como é que tu tá sabendo se tá valendo a pena, tudo mais, cara, na minha cabeça, é o meu pensamento, tá? É cálculo demais para coisa de menos, porque independente do resultado, tu vai seguir farmando, ou dependendo do resultado, tu vai fechar o navegador e não vai olhar mais para ele, sendo que os 15 já estão comprados. Se tu já tirou o ROI ou não tirou o ROI, tirou o investimento ou não. Cara, para mim não é pouco importa, mas não vai mudar o fato de que eu vou seguir jogando. A moeda ainda tá listada, tá oscilando, ainda vale alguma coisa, o jogo funciona. Cara, com planilha ou sem planilha, eu vou seguir explodindo ele. Está aqui, tem 8 contas explodindo aqui. Tenho 2 telas, cada 4 contas em cada tela explodindo aqui. Eu fiz a planilha assim só para ter uma ideia de quanto é que dá cada dia, cada mapinha, quantos mapinhas tá dando para fazer por dia e tal, só para... Essa média vai cair conforme tu for fazendo retirando teu investimento, conforme tu botou 15, né? Foi. Então, quando tu tirar 150 Bitcoin, essa taxa vai caindo. Conforme tu for chegando perto dos 150, ela vai caindo. E aí depois tu vai chegar quase na metade disso. Sim. E aí é aí que fica, e quanto mais tu tira, mais ele cai, vai caindo, vai ficando menos, que é para dar saúde do jogo. Tem gente que não gosta disso, que acha que o jogo tem que dar sempre muito, mas não é saudável para a economia do jogo. Tu entregar mais
sendo que não tem... vai ter mais gente tirando do que gente entrando. É tipo a pirâmide do INSS. Vai ter mais gente tirando dinheiro do que gente botando. E aí não vai sustentar, não vai valorizar a moeda, não vai dar certo. Então, já é um esquema delicado, né? Já é delicada a situação. Ainda tendo uma boa remuneração, os Zodiacs que eu mostrei foi um que estava remunerando em menos de 18 dias. Não durou muito. O jogo quebrou, faliu. CryptoCars, CryptoPlanes, esse eu não sei da história, eu não vou opinar, eu só sei que do nada ele foi a zero. Não sei se foi os desenvolvedores, o que aconteceu. Acho que é um... Tá aprendendo, Homero. Você jogou a bola aquele dia e agora tem que correr atrás para aprender alguma coisa, né? É isso aí, tem que... Cara, tá estudando, eu tava vendo uma live com o desenvolvedor do Mecha Miners, uma live de 2h30, eu te mandei o link dela, né? Cara, uma live muito boa, interessante para ver os conceitos e algumas coisas de bastidores que a gente não enxerga sendo somente o jogador ou não tendo uma pesquisa muito a fundo. A correlação com moedas era uma coisa que eu não tinha pensado, embora seja óbvio depois que a gente vê, né? A gente olhando o Bitcoin e outras moedas estão todas em baixa. E se a gente olhar o gráfico do BNB, a maioria delas está seguindo direitinho o gráfico do BNB. Então, tem uma correlação com o BNB e o BNB não é o jogo, não tem a ver com desenvolvedores, não tem a ver com a força que a equipe de desenvolvimento de tal jogo possa ter para corrigir bugs e fazer o jogo crescer. Tá alheio a eles. Depende do BNB, que depende da economia cripto como um todo, que está atrelado ao Bitcoin no final das contas. Então, seu Romulo, como é que você me explica isso aqui, então? Vamos lá. Só deixa eu responder o Alex. Passando raiva, tudo comum. Cara, eu abri uma conta que saiu tudo comum. 15 comum. Foi tenso. Dá uma raivinha mesmo. Então, do Bitcoin, mas como todo mundo sabe, eu sou fã dessa moeda aqui, ó. Tá subindo, enquanto o Bitcoin tá caindo. Tá? Em algum gráfico, eu acho que nesse site dá aqui, ó, para fazer uma comparação. E a gente tem um melhor desempenho. Tá? Daí, esse cara aqui começou o primeiro projeto DeFi chamado Single Token, que hoje caiu bastante. Esse projeto eu não conhecia. Então. Agora corrigiu. Porque o que eu ia falar é que nos últimos 14 dias subiu 128%, enquanto o mercado estava caindo. Mas agora nas 24 horas caiu 9%, tá vendo? Interessante. Então, eu estou exposto nessa aqui, tá? O que é esse projeto? Fale mais a respeito. Depois vamos para 2 perguntas aqui. Comentários. Single Finance IO. Você pode tirar todas as informações aqui. Aqui ele está no pre-launch. Eu não queria pre-launch, eu queria a página inicial dele. Vou ver se eu colocar no Google, né? Mas ele almeja aqui, ó, não. Capital Protected Yield Farming. Ele almeja fazer estratégias de delta neutro com diferentes criptoativos e maximizar carteira através de algumas filosofias. Dani, vê se você conhece algumas filosofias desse tipo. Nós não tentamos predizer PNL. Controlamos riscos e não controlamos lucro. Não saber rentabilidade passada, a gente desconhece, pouco importa. Mas você ainda não sabe o que é verdadeiro ganho e estar exposto à convexidade.
Interessante. Então tá aqui para quem quiser conhecer mais o projeto, tá lá o Singlefinance.io. Isso. E eles estão agora aqui no I Go on VVS Finance. E acabaram de até o dia 14, que é dia dos namorados aqui, estão fazendo stake, que era a outra página que estava sendo carregada, para incentivar e gerar liquidez para CRO, né? VVS e a stablecoin, o USDT e o USDC. E onde compra e qual o token? Qual é o... Você pode comprar na DeFi da Crypto mesmo, da Crypto.com, da sei. DeFi Wallet da Crypto.com. E o token é single, você digitar single. Cuidado que, vamos lá no... qual o nome daquele jacarezinho que eu tava? Coin Guide. É o CoinGecko. Cuidado porque single já tem pirata aí também, tá? Então, você digita alguma coisa aqui de... Ó, sim, tem um monte. Daí você põe single... Ah, agora já tiraram, mas mesmo no single já tinha umas piratex aqui. Abrindo aqui já para dar uma olhada. Vamos ver aqui o que tem de... Ó, o André tá fazendo planilha também, Dani. Fiz o mapinha também, Dani. Faço por volta de 0,85. Mesmo, moça, da Rede Cronos. 0,85 por mapa. Tô conseguindo 4 a 5 moedas por dia. Boa. Quando juntar mais de 80, acho que é 82,5 ou 83, tu consegue fazer o saque, tirar os 3% e ficar com 80. Perfeito. Na DeFi a própria Crypto.com, você consegue fazer isso aí. Eu só estou usando por lá. Essas duas informações são verdadeiras. Diz aí, Augusto, você já está exposto em single também, ou VVS. Beleza? Olha, eu vou falar para vocês que eu tô atrasado nesses assuntos. Lá em 2019 fiz um curso de trade foi o primeiro curso de trade realmente que eu fiz, que era de Bitcoin. Aí fiz uns trades de Bitcoin, Ethereum, em Ripple. Depois não fui atrás de mais nada. Comprei, larguei na carteira e vendi na alta quase tudo. E não fui aprender mais nada. Agora sei que veio botar aquela pulga atrás da orelha aí com NFT e Eu mero incomodar. volta para os estudos tudo de novo. Começar Cara, é agora. muita coisa. Eu ainda tenho dúvidas assim basais que eu preciso buscar para responder, coisas que eu ainda não sei. Não sei, eu entendo, mas eu busco um conhecimento assim que eu consiga entender a ponto de ensinar alguém. E eu ainda não tenho de algumas partes, de alguns assuntos, de alguns detalhes do mundo cripto. Tem coisas ainda que eu não sei que eu gostaria de saber pelo menos o básico. Então tem muito para estudar ainda. Sim. Como que tá as ações da XP? Tem que responder as duas perguntas lá do Márcio. Vamos lá. Do Alex e da Andréia. Não, da Andréia já falei. Do Márcio e do Alex. Uhum. Eu vou pegar a do Alex aqui e a do Márcio, enquanto você busca a da XP. A XP já está aqui. Então pode começar, porque eu ainda não loguei aqui. Eu botei na TradingView. Usa o Dark Mode, vai ser um cara de TI. Foi daí. E porque eu TI sou é dark. TI, eu tenho que usar Dark Mode. Pessoal do chat, vocês preferem Dark Mode ou Light Mode? Sério, você fica... Cara, meu celular, minhas telas estão tudo em Dark Mode. Não, meu celular tá em Dark Mode, tudo. O TradingView eu não deixo porque eu acho que ele dá uma dificultada nos indicadores em alguns pontos. Mas o Tasteworks é tudo preto, o Profit é tudo preto, o celular é tudo preto. Se renda. Mas o meu Windows... Deixa eu ver. Eu entrei no Word e o Word tá todo preto. Eu vou escrevendo. Exatamente. O Office é um que eu deixo não deixo em Dark Mode. O Office a página fica preta. Sim. O Office eu não deixo. O meu tá. Mas ó, aqui não tá Dark Mode Windows. O Windows não tá. Ó, perdeu.
Vai, segue aí, XP. Então vai ficar em Dark Mode, pronto. Então vamos lá. XP. Vamos olhar o todo dela. JJ, tu não quer colocar na tua que tem os indicadores? A sua eu tô vendo ali. Setup do Omar, que não tá aparecendo setup é 1. Onde que aparece setup do... Ah, aqui, Não, eu tirei eles. Eu ocultei eles aqui. Quando o cara deixa... Você vê quando a gente consegue perceber quando o cara deixa de seguir a gente, né? Você vê quando ele deixa de ser trader e passa a ser jogador, né? Então vai, JJ, bota aí no teu, tá aí na tua tela, vai. Tá na minha tela já? Beleza. Já. Bom, XP, eu vou jogar primeiro no long view aqui. Desde do IPO lá. Saiu por volta dos 32. A máxima, acho que foi nesse candle aqui, tá em 53. A mínima lá por 25. E eu gosto pra caramba do meu Kama aqui, tá falando para não se expor. Parabolic SAR ainda falando que é baixa. Pode gerar um início de reversão aqui, mas ainda não temos informações suficientes para tal. Confirmação no mensal. No semanal, ele deu setup 2 de baixa, com a saída aqui. Agora, tende a exaurir a força vendedora e começar a força compradora. Porém, ainda não tem força para nem retorno à média. Tá? Então, eu não me exponho em papel assim. No diário, já deu um setup 1 para alta e apenas só, mas já foi rechaçado aqui. Pode ser um pullback de média, que aqui é a média de 50, ou ele retomar a tendência principal, que é o canal de baixo aqui. Então, é o que temos. Essa é a nossa querida XP. Eu achei bonito de ver. Eu estava fazendo um trade, não me lembro quando, Facebook, no ano passado, acho que era, no ano passado. Agora eu vou botar minha tela de volta, que o JJ falou mal de mim, né? Pronto. Estão aí os indicadores. Pronto. Viu? Eu estava fazendo um trade em Facebook, eu não lembro exatamente a época, mas eu tracei essas duas linhas verdes aqui, que era uma ponta e a outra da minha estratégia. Eu acho que era uma broken wing. Tem toda uma zona de consolidação aí. Exato. Numa linha verde, na outra linha verde. Isso no ano passado, tá? Batia consolidação, aqui ele rompeu, bateu essa máxima aqui em 330, e aí foi acontecendo, agosto, setembro, outubro, dezembro, bonito, consolidação tá aqui. Quando chegou no resultado, olha o que ele fez, ele bateu em cima da consolidação aqui da resistência, subiu uma área gigantesca. Furou todinha a área e foi abrir logo abaixo da linha. Toda a consolidação ele pulou, mais essa subida aqui, né? Ele pulou num gap na abertura. E aí eu vi o meu desenho lá do ano passado, minhas linhas então, lá mas do ano passado. aí tu não tem o Kama, né? Vamos lá, deixa eu colocar o Facebook aqui, ó. Um dado interessante que eu discuti lá com as faixas pretas. Tá, voltando à minha tela? Tá na tua tela. Você pegou a área de consolidação aqui, né? Eu não tracei, mas a gente pode traçar aqui, Alt H. 250, né? 300. 250, 300. Arredondando. Visualizando aqui, eu juro que eu apertei Alt H aqui, mas ele traçou em cima. Eu já, só batendo o olho, eu consegui visualizar aqui. Então, olha que interessante. Facebook foi, subiu. Nesse setup de baixo aqui, o Kama falou, ó, se tá comprado, abre mão das posições e não entra mais nessa geringonça de papel. Ele falou isso, cara, Tira você da tela aí, põe de ladinho, por favor. Igual eu tinha deixado. Aí. Ele falou isso em 27 de setembro de 2021. Desde então, ele não deu mais entrada no Facebook. Tá vendo? Isso no gráfico diário. Mas apenas no diário. Os demais, ele permanece. É um candle, hein?
E agora inicia o movimento de baixa. Hein? Ó, sim. Tanto pelo... Lógico que pode ter uma pequena consolidação, porque o RSI já está falando que teve aqui uma sobrevenda e aqui uma área forte, uma resistência, né? Então, um pequeno pullback pode ter sim. Mas o TTM Squeeze, ó, agora que vai iniciar uma senoide embaixo aqui. E existe a chance... Bom, o resultado foi ruim, então é inegável, mas eu fico pensando, se o mercado não vai dar essa queda e na semana seguinte ele recuperar uns 50% disso que caiu, ou mais, e seguir uma tendência de alta no curtíssimo e no curto prazo. Tá? No longo prazo eu ainda enxergo o Facebook como alta. Aí é tudo especulação. Eu acho que a gente está... O que eu vou falar é opinião só. Macro. Eu acho que a gente está, assim, próximo de um bear, mas ainda tem um rally de alta para acontecer. E não sou só eu que defendo essa tese, não. Então, teve essa queda violenta de janeiro, está no momento que o mercado sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito, está temeroso. Eu acho que fevereiro vai ficar nisso, mas vai ficar dentro de um range para aguardar a posição do Fed aí de março, que é quando realmente era a data limite lá do tapering. Depois disso, ele toma uma decisão. Como o TED tende a ser dovish, estou falando de uma conjunção de fatores. Eu acho que depois de março aí, ele pode adotar essa postura dovish, o mercado engatar um rally de alta e depois daí, quando menos se esperar, daí vem a correção e o bear market definitivo. E aí a pior parte é que essa correção é aquela que, vamos dizer, todo mundo avisa que vai ter uma hora, vai ter. Ela tá dando todos os sinais. Quando vem é por algo assim que só quem já estava preparado consegue se proteger ou se beneficiar dessa queda, porque é algo tão rápido que não dá tempo de alguém dizer, opa, começou a queda, vou me proteger ou vou me beneficiar com a queda. Já foi. Uhum. Né? É algo de um dia para o outro, tipo a queda do Facebook, assim, de um dia para o outro começou a estourar, nossa, foi uma queda horrível, como foi lá no início do Covid, né? Nossa, foi uma queda horrível, nossa, tá, passou, não, no segundo dia vem pior. Tá, agora passou, deu... Hoje eu já não estou mais operando o S&P, porque ele tem grande parte do ruído das FANGs, né? Então veio o resultado, o Facebook acabou caindo, mas antes de tudo, olha, desde setembro, ele está falando, ó, não se exponha porque esse papel está subindo, mas está sem fundamento. E o mesmo acontece com as demais FANGs, com as demais estoques pertencentes à FANG, tá? Netflix não foi diferente, Google não foi diferente. Então, desde então, os faixas pretas estão vendo eu operando, volta na minha tela, por favor, aí, bastante o Russell, que esse sim já é um retrato mais preciso da economia como um todo. Aqui está no mensal, mas veja aqui que ele deu esse falso rompimento aqui, mas não vou considerar isso aqui, eu vou considerar só os candles aqui. Você vai ter um high no 2.350, que é uma área de fluxo em volume aqui. Agora ele está em 2002. E já está embaixo. A gente viu as demais, os indicadores, logo quando abriu, que o Russell estava caindo meio, enquanto os outros estavam flat. Falando agora, atualização de mercado. Neste exato momento, a gente tem o Russell caindo 0,17 e os demais mercados em alta. 0,16, 0,17. Então, aqui, para mim, é um reflexo bem mais preciso da situação econômica do que acompanhar as FANGs. Tá? E, pegando o gancho das demais perguntas, como se expor? Para earnings, realmente está totalmente doido o mercado. Tá? Fica mais difícil fazer operação em earnings, fica sim mais difícil. Eu apanhei muito e apanhei ao vivo, vocês viram aí, apanhei em Amazon, apanhei em Netflix, apanhei Facebook, eu não me expus. Apanhei em PayPal, essas foram as 3 aí. GM deu bem, mas aquilo que eu ganhei bem não paga nem de longe as que me dei mal. Então já foi aí em prejuízo, lógico que bateu. Eu tô na carteira, não tenho medo de mostrar isso para ninguém. E principalmente, ainda falei para os faixas pretas que eu não estou cumprindo aquilo que eu ensino, e eles vêm, então puxão de orelha para mim mesmo, eu tenho que esperar para alugar aqui na Teixe e ver se não vai... A Teixe, ultimamente, quando eu estou abrindo, ela está prejudicando toda a transmissão. Então, eu mostro que eu estou
que eu estou negativo, cheguei a ficar 20 negativo, ainda estou no negativo por conta desses earnings. E estou tirando aos pouquinhos aí com os trades em Russell. Então vejam que o resultado para essa minha carteira aqui que eu opero ao vivo, está 9 mil negativo esse ano. 20 mil desses 9, é porque eu já recuperei grande parte, veio de earnings, veio de PayPal, veio de Amazon. Olha lá, a Amazon aqui, 12 mil. Veio de PayPal. Deixa eu ver se eu ainda estou exposto em PayPal, acho que não. Não estou em PayPal. Russell, PayPal e qual outro que eu falei? Netflix, que também não vai estar aqui. E Amazon também, que está lá em cima, no topo. Isso, a Amazon ainda está, estou segurando. O que tu tem em Amazon? Não vai refletir a realidade, mas aqui tinha uma trava de alta, que é esse cara aqui, faltam 12 dias, e afundou legal, tanto é que ficou 19 mil negativo, eu fui rolando a vendida, agora ela subiu, então estou recuperando. Agora está 342. E Nossa, uma trava de... Meu Deus, quinta e sexta, horrível. E uma trava de baixa aqui. Uhum. Mesmo strike, né? 3195, não, 3244, não está no mesmo strike, desculpa. Então, estou ganhando aí com o Teta, uma razão Delta Teta legal, depois da subida de Amazon, mas teve um prejuízo legal nela. Onde eu estou fazendo a maior parte das estratégias e ganhando bem, ó, cada, sei lá, 4 dias, 5 dias, a que está mais longa aqui, essa aqui de 19 dias, já deu 969. Dá para tirar aí uns $500, uns $1.000 por mês, ou um pouco mais disso, no Russell. Até mais, porque foi a que está pagando todo esse prejuízo aqui, está cobrindo parte do prejuízo. E o que eu estou fazendo de Russell? Indo direto nas estratégias. Eu estou bearish. Se você ver aqui, essa é uma das estratégias que está em Russell, né? Eu ganho. O Delta é negativo. Teta bem positivo. O Vega é negativo. Então, se subir e a volatilidade cair, eu ganho. Mas não pode disparar. Se continuar caindo, eu também ganho, porque eu estou Delta negativo. Estou assim, nessa de vencimento para 4 de março. Vamos abrir outras. Essa aqui, 18 de março, a mesma coisa. Lá, Delta mais negativo em 268. Essa aqui, para vencimento também 18 de março, 3,91 negativo. E essa aqui, 2,71 negativo, que vence agora em fevereiro. Então, no geral, tá bom o cenário. Sim. Agora, trades de earnings. Eu acho que convém, se a volatilidade não tiver muito alta, e a gente estava debatendo isso com as faixas pretas. Earnings é tiro, então a gente não sabe para que lado vai. E ainda mais situações agora de mercado tal como está, qualquer notícia, seja boa ou ruim, o mercado dá um tiro para um dos lados. Porque a situação do mercado já está como um todo assim, está muito volátil, então ele não está consolidando. Ele está numa fase de consolidação, só com um range muito grande, né, devido à alta volatilidade. Então, se a volatilidade ainda está, principalmente o range ranking, em algo tendencioso à compra de vol, está compensando bem mais comprar a vol do que vender vol. Uhum. Mesmo em anos que, teoricamente, tende a vol estar mais alta para venda. Só que esses repiques do mercado... Eu tinha feito aquela planilhazinha nos earnings passado de montar um strangle comprado, 10% fora do dinheiro, e nos earnings passados não estava valendo a pena. Nesses earnings, putz, cara, a maior parte deles está dando dinheiro. Se fazer um stranglezinho, 10% fora do dinheiro. Tem até lá no Telegram, eu calculei na sexta-feira, acho que não lembro se foi em Pinterest e em Amazon, quanto teria sido o ganho de uma opção 10% fora do dinheiro. E tá valendo a pena. Não que seja uma recomendação, entendeu? Eu sempre fui muito meio do contra. Opinião minha, eu não gosto de Iron Condor. Não tenho o hábito de fazer Iron Condor. Então, sempre que eu entrei em earnings, eu tentei montar ou uma Brookwing ou uma comprinha de vol, mesmo sabendo que a vol tá alta, etc. Eu montava uma borboleta, um calendário, ou comprava a opçãozinha seco no contrato da semana mesmo, mais curto, que é para
Se der errado, perder pouco. Algumas vezes conseguiu dinheiro, outras vezes não. Só que dessa vez, cara, a movimentação dos papéis está muito grande. É incomum. Eu acho que se fosse há 6 meses atrás o mesmo resultado em Facebook, sei lá, ia cair 3%. Não ia cair 25%. Qual seria, então... Mamute, Romero. Eu tava olhando o Amazon. Se puder botar aí na tela, JJ. Olha o que aconteceu na quinta, o candle vermelho lá embaixo, e sexta, de quarta para quinta deu gap de baixa. De quinta para sexta deu gap de alta, foi lá para cima, parece Tesla. Sim. Entra aí em... Foi em pins? Entre pins. O Snap. Não lembro agora qual das duas foi. Não, então é Snap. Olha aqui também. Ela caiu, acho que 23% num dia, Homero. No outro dia ela subiu 50%. Olha isso. Sabe? Nossa. Se ela foi Saiu o resultado do Facebook. Derrubou um monte de papel amiguinho, vai. Acabou derrubando os FANGs, algumas já outras não coisas. estaria num bear market. Considerando aquela pontuação de 2.350 que eu mostrei, e agora que ela está em 2.000, 2002, 2.000 qualquer coisa, dá basicamente uns 14%, 15%. Acima de 20 eu consideraria um bear market. Agora, então, ainda não está num bear market, tá? Mas se perder aquele suporte que ela deixou lá atrás, no dia 2 de março, que foi o famoso dia lá do Covid, não, nem preciso chegar até lá. A média de 200 já dá a média de 200, no 1.600 ali já dá um indício já para bear market, mas no momento agora, não. Deixa eu só aproveitar, DJ. O Merão falou, por exemplo, do bear. A minha visão do bear que vai entrar agora é diferente. Não acho que vai ser aquela queda, aquele crash. E eu acho que vai ser que nem foi agora no Brasil com a alta de juros. Longo e doloroso. Aqueles 4, 5, 6 meses, aquela coisa cai, sobe um pouquinho, cai mais um pouco, sobe um pouquinho. Não acho que o aumento dos juros vá provocar um crash. Eu acho que para ter um crash tem que ser alguma coisa de fora do sistema, alguma notícia extra. Talvez. É muito previsível já. O mercado já está trabalhando com 4 aumentos ao ano, talvez 5. Isso já está na mesa. Se está na mesa, não tem surpresa, eu acho. Sim, mas aí que tá, tem duas coisas que eu penso. A primeira é aquela frase célebre que diz: o mercado sempre vai encontrar a maneira mais difícil e a mais destrutiva de fazer a correção. Nunca vai ser a mais fácil, sempre vai ser a pior. E sabendo que o endividamento das empresas está ligado à taxa de juros, a partir do momento a taxa de juros está sendo previsível, como tu disse, está na mesa, o mercado já está prevendo uma alta de taxa de juros 4 vezes ao ano, tudo mais, beleza, as empresas já trabalham com isso, mas e se ocorrer uma alta da taxa de juros, não fora de controle, mas alguma coisa que suba um pouco mais do que deveria e começa o dominó, a quebradeira de empresas, não as blue chips, mas quebrar empresas menores endividadas e começar a quebradeira, endividamento com banco, aí começa a falta de liquidez, resgate, aquela coisa toda, e começa um efeito dominó derrubando, porque uma empresa quebrando, tu vai ter investidor sacando, fechando, FOMO, aquela coisa toda, enfim, a loucura tomando conta e começando uma quebradeira de empresas, onde uma pode ser o estopim, que vai estar endividada, que vai estar com um nível altíssimo lá de dívida, com a alta da taxa de juros, a dívida dela vai ficar impagável e ela vai quebrar. E com isso ela começa a levar outras, menores, provável que tenham um colapso. Provável que tenham várias, porque o que não falta é empresa zumbi no mercado americano atualmente. E eu acho que talvez possa ser alguma coisa assim, uma alta de juros
que vá acima, um pouquinho acima do que o mercado previa, ou algum evento externo, como tu falou, algum evento não planejado, que faça com que o governo tome uma atitude diferente do planejado, e o mercado não gosta de surpresa, ele gosta de estabilidade, gosta de previsibilidade. Então, quando vier alguma coisa que traga uma incerteza, e eu não acredito que seja algo relacionado à saúde, pode ser alguma outra coisa, acho que pode ser isso o estopim, mas eu não acredito que vai ser, que vai ser uma correção leve, lenta e dolorosa. Se for, que eu acho que pode ter, o Brasil passou por isso, eu acho que o mundo pode passar, não vai ser a tal correção para um novo ciclo de bull market. Porque não vai haver a limpeza, não vai, como é que se diz? Esqueci o termo. Enfim, a limpeza dos impuros. Não vai ter limpeza. Tu vai ter empresas rebolando daqui e dali, meia dúzia quebra, tudo, beleza, segue. Tu não vai ter algo que realmente faça algo de fundamento, uma limpeza de fundamento no mercado. Eu acho que vai ser doloroso. Ou muito, muito rápido e muito forte, sabe? Uma queda brusca, que nem a do Covid, só que, sei lá, algo é imprevisível. Na real, no fim das contas, é imprevisível. A gente supõe um monte de coisas e no final a gente não sabe nada. Quem disser que sabe, tá mentindo. Perfeito. A substituição tecnológica vai ser o Coringa que irá segurar o crash. Aí entra o Bitcoin. Aí a gente vai para uma outra live. Não, a gente sabe que a parte tecnológica acaba segurando muito da inflação, por exemplo, porque ela é deflacionária, né? Sim. Então, Fala, isso... DJ. O Nescau está perguntando se Blue Chips negociando com volatilidade de penny stocks, qual o recado que o mercado está passando? Bom, vamos lá. Visão que eu tenho. Agora é peneira de sardinha. Tanto para quem não conhece opção, quanto para quem conhece opção. Porque uma vez que você tem alta volatilidade, você tem um medo que acaba tirando o sardinha. E o smart money, o que ele está fazendo? Tirando proveito disso. Por isso que a gente vê altas cavalarias aí, nos faixas pretas lá, a gente fala, cavalaria, soltou a cavalaria. Foi lá, buscou o stop, buscou o fundo, daqui a pouco o mercado dispara. E com opções não é diferente. Então, o que poderia fazer é assumir o pior cenário, não se alavancar, certo? E vem de volatilidade. Vem de volatilidade. Você vai estar com vega negativo, prepare-se para o mercado ir contra você. Exemplo, SPY. Eu tô com $68 só de lucro nessa operação aqui. Que pode chegar a 3.200. Estou preocupado? Não. Ela pode chegar a me dar prejuízo, mesmo estando aqui na área de lucro? Sim. E tem dado. O mercado acorda um pouquinho alvoroçado, 5 pontinhos de volatilidade. Olha para onde vai essa linha aqui, ó. Eu que estava em 64 positivo, eu tô com menos 500 agora. Aumento mais um pouquinho. Cada ponto que eu vou aumentando de volatilidade, ó, é assim que vai ficando meu payoff. Mas eu não me preocupa, porque nesse tipo de operação aqui, apesar do payoff estar mostrando lá negativo, aquele negócio todo, ela tem, neste exemplo, 103 dias para vencer, e eu me contentei com o pior cenário, que é comprar SPY a 300 e... Onde está essa put vendida? Está aqui. 365. O SPY hoje, mesmo com todas essas quedas, está em 448. Nossa, tudo isso aqui é prejuízo, porque a vol aumentou. Sim, a vol está aumentando, vai aumentando o meu prejuízo. Olha lá. Então, aquele PNL que me apavora, na realidade, não me apavora. Eu sei o que está acontecendo por trás da cena. Né? Mesma coisa aqui, ó. Está 68 positivo. Se a vol começa a cair, o mercado amansa, olha lá, ó. Eu posso tirar até lucro mais cedo. Então, isso aqui é o poderio da vol, galera. E qualquer oscilaçãozinha, principalmente para quem trabalha em fundo, gestão de carteira, que é fácil, veio uma Omicron aí e aumentou, sei lá, 30
pontos o VIX. Aqui tá, eu tenho que... Aumentou 30 pontos o VIX. Você saiu de mais 68 e foi para menos 3.500. Para cada uma operação dessa. E a galera já apavora, sai, saca fundo. Não, vai estar na pior hora. É saber com quem está lidando. Esse é o ponto. Essa é a mensagem. Entendeu? É o que a gente sempre fala. Saiba o que está fazendo e esteja preparado para o pior cenário. É isso. Estando preparado para o pior cenário, cara, nada do que aconteça vai te surpreender, porque tu está preparado para o que pode acontecer. O JJ está preparado para comprar o S&P, né? Está preparado para comprar o S&P se cair. O que seria o pior, o catastrófico, o fim do mundo, acabar o S&P, meu Deus, cara, isso não vai acontecer, senão acabou a economia antes disso. Então ele compra o S&P, a gente sabe que no longo prazo o mercado vai crescer, pronto, ele compra o S&P barato, no fundo provavelmente, e vai pegar a retomada. O Augusto escreveu aqui, eu acho interessante. Estamos esquecendo que está vindo 5G, carro elétrico, carro voador, energia solar, metaverso. A nova revolução industrial já começou, por isso não cai. Eu tenho certas dúvidas filosóficas quanto a isso, pelo seguinte motivo. Nas crises é onde aparecem as futuras melhores empresas, e não as melhores empresas. São as que já estão lá. Pelo menos não é o que normalmente acontece. Eu acho que ninguém sabe quando nem como vai acontecer, mas quando tiver essa possível correção que vai ser dolorosa para o mercado e para o mundo, novas empresas vão surgir, e essas novas empresas daqui 5, 6, 10 anos vão ser o novo Facebook, a nova Amazon, o novo Google, as novas empresas gigantes, não que vão superar as que já tem, mas que talvez cheguem ao lado delas num mercado diferente e entrem para concorrer com elas, e elas, por serem as blue chips, isso é uma coisa que a disrupção mostra. Empresas disruptoras, elas vêm de baixo, e quem está em cima não enxerga as empresas pequenas. Netflix veio, ninguém deu bola que ela poderia desbancar o mercado de aluguel de filmes em VHS e DVD que já existia. E tantos outros fatos já aconteceram. Quando esse disruptor passa de quem já está no controle do mercado, é que ele vai perceber. E até que essa empresa grande consiga se movimentar para correr atrás do disruptor, ele já decolou, ele já desbancou a empresa que estava concorrendo com ele, ou que estava acima dele, e ele já se tornou o novo líder do mercado naquele segmento. Então, eu acredito que sim, a nova revolução tecnológica vai vir com todas essas coisas que você está falando, mas talvez não sejam as empresas tradicionais de hoje que sejam as protagonistas dessa mudança no futuro. E isso pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não acredito que vai ser o Facebook que vai dominar o metaverso. Ele tem dinheiro suficiente para desbravar o início. E alguém disruptor, como o JJ fala também, e não é ele o criador da frase, mas nada se cria, tudo se copia. Alguém vai pegar o que o Facebook vai investir bilhões para desenvolver e vai vir de uma maneira melhor e vai acabar superando ele, porque é uma empresa menor, é uma empresa mais ágil, é uma empresa que inova mais rápido. Então ela consegue fazer o que o Facebook demoraria muito, e é muito burocrático para fazer. Uma empresa pequena, uma startup, passa do Facebook voando e faz aquilo que ele não fez ou não conseguiu fazer com muito menos dinheiro, usando o que ele já pesquisou. Então, isso é o que eu acredito para o futuro. Não vai ser as blue chips de hoje que vão fazer isso, eu acho. Deixa eu pegar aqui, que isso aqui faz parte da resposta que eu acabei de dar naquela outra pergunta de como se expor, né? Aceitar o pior cenário e aproveitar a venda de vol. Mestres com a vol muito alta nesses dias, devemos manejar menos as posições ou não? Posição que você já tem aberta, evite manejo, evite remendar o café. O Homer fala isso até com mais veemência do que eu. Tá o meu cafezinho. Lógico. A não ser que eles façam o minha renda, minha vida, né? Uhum. Já tem, então, é o que eu ia falar. Se você já planejou fazer isso antes do trade, então faça aquilo que é planejado, tá? Esse é um ponto. E agora, o que fazer, o que acha, o que eu poderia compartilhar de conhecimento contigo é o seguinte: maior a volatilidade, tenha preferência por DTEs mais longos, porque o Gama ele vai atuar muito mais agressivo no curto prazo do que ele já atua, o short Gama. Então, a probabilidade de você ganhar com maior vol é maior, sim, é maior, e também é maior ainda em DTEs mais longos. Mais longos quantos?
cara, busca de 60, 45 no mínimo. Não vai buscar esses DTIs em curto, a não ser que você está fazendo lançamento coberto e daí você já quer entregar o papel, ou se não entregar o papel, entregando o papel não faz diferença, mas você tem o laço, daí você está coletando muito prêmio do curto prazo, mas evite o risco do gama no curtíssimo prazo. Busque DTIs mais longos com a vol mais alta. Beleza, Alex? Tem uma pergunta do Marco Aurélio, que foi dada um pouco mais atrás. Consegue analisar Stone PagSeguro? É o que eu ia passar agora, tá até na tela. Boa. Stone. No mensal aqui, ó, não se exponha, cama vermelhinho, não houve ainda índice de reversão, está aqui em tendência de baixa. No semanal, nos deu um retorno à média, a média está caindo e o papel está numa área de consolidação. Então, pode continuar caindo o papel? Lógico que pode. A média também pode ir buscar o papel. Hoje a média está em 38,60 e o papel está em 13,41. Subentende-se que agora está no momento propício dessas duas linhas chegarem mais próximas uma da outra. Deixa eu jogar. Significa, então, que se retornar médio o papel vai subir? Não! Significa que existe uma forte probabilidade disso aqui encontrar em algum lugar por aqui. Então, se quiser fazer alguma estratégia nessa área aqui, fique à vontade. Já no diário, continua o setup de baixa. Como o diário me dá baixa, o mensal fala para eu não me expor, e o semanal me dá baixa, eu não atuo em papel assim. Está tudo divergente em diferentes time frames. Tá? Essa é a história. Estou fora, e depois pagues. É a outra? Pagues, é isso mesmo? Isso. Exatamente, PagSeguro. Então, no diário, permanece setup de baixa, tá falando que é baixa. No semanal também é baixa, permanece a baixa, só que lembre-se aqui, ó, que ele deu a baixa no dia 15 de novembro de 2001, quando o papel estava 37 e o papel está 21. custando 17 agora. Então, é o momento agora de entrar? Talvez já passou grande parte do bonde aí. Mas todos os tempos diários, diferente do outro papel que analisamos, ainda indicam baixa, tá bom? Suportezinho bonito aí, hein? Realmente. Isso aqui pode ser realmente um fundo duplo aí. ou fundo triplo, mas eu não entro mais pegando a faca caindo. Então, Tu esperaria um sinal de reversão, no caso? sim, eu tenho setup 3 exatamente para isso. Uhum. Tá, mas o setup 3 é retorno à média, seria? A média está acima, né? Então já é um primeiro indício. Aqui eu tô com um candle praticamente sem pavio, não tem martelo e a tendência está de baixa. Eu vou me arriscar a pegar a faca caindo? Eu não. E nessa reversão que tu analisa, além do setup 3, tu busca alguma figura de análise técnica? Não. Hoje apenas o setup 3. Então não é o caso aqui, mas eu posso buscar algum setup 3 que tenha dado em algum ativo do passado. Aqui, ó. Setup 3. Deu o setup aqui, eu calculo 2,5 ATR, jogo no ponto de base. Aqui já foi o gráfico, então eu não saberia que esse seria o ponto de base. Né? E depois a resistência na própria média. E aconteceu o retorno à média ali, como todos podem ver. Uhum. Eu tenho operado bastante reversões, tá? Meu day trade é em cima de reversão. Eu gosto de, por exemplo, aí que ele está num suportezinho, ele tem que entrar no suporte, tem que tentar romper para baixo. Se tentar romper e segurou um candle, segurou 2 candles, eu entro. Um martelinho, coisa do tipo. Caça-martelo. No meu day trade eu acabei. Me acostumei com isso. Então. Não, eu não tenho nada contra. Eu tô dizendo que eu particularmente não faço. O Thor. Existem zilhões de maneiras de. Tem uma pergunta da Andrea, JJ. Olha, ó, só para a gente fechar o Pagos, ó. Ó, viu? Olha, o Fausto é o Fausto, hein?
Se o Fausto disse, como se diz, né? Se tu diz, tá dizido. JJ, tem uma pergunta da Andrea. Verizon. Compra de vol, trava de alta em call, strike 55.5, 56 para vencimento 12 dias. Teria que ser na Tasteworks, né? VZ. Vamos ver. Verizon. No diário tá na área aqui de venda de vol. Não a área máxima de venda de vol, mas um terceiro quadrante, tá? No mensal. Semanal. Tá compra. No semanal tá compra e no mensal tá compra. Então tudo bem comprar vol aqui. Aqui já deu o início de uma reversão, principalmente na média de 9, para quem gosta de operar o 9.1 do Larry Williams, né? Talvez já se confirme em breve isso no mensal. No semanal deu retorno à média e se cumpriu o retorno à média. No diário deu retorno à média e se cumpriu o retorno à média. Isso aqui já me agrada. Que eu tenho o Kama positivo, ele deu entrada e deu setup e agora ele fez um pullback. Ele pode agora engrenar aqui e buscar essa média de 200, se romper com volume, a tendência vira de alta. Tá? Então é um papel que possivelmente dá para colocar no watchlist. O que você pode fazer é buscar uma simetria que já esteja predisposta a perder se o trade for contra. Então, se ele engrenar uma tendência de alta, a gente acredita que é ao romper essa média aqui, a média de 200, a média de 200 está em 54,10, vamos buscar um trade acima do 54,10. Então, vamos colocar Tasteworks aqui. Verizon. Compra de vol. 12 dias eu não recomendo. Eu só vou estar um pouquinho mais alto que os demais. Daí você fala assim, mas a próxima mensal é 22 e está maior do que a 21. Eu falei lá de 51, onde estava a média? 54. Então, outra coisa, o papel não vai de 1 em 1, ele vai de 2,5 em 2,5. Mas dá para tentar fazer aqui, por exemplo, uma travinha de alta, gastar $39 para buscar 211. E se realmente o trade valer a pena, você entra nesse trade já dando como perdido o seu $39. O segredo tá aí. Beleza. E se o trade vier contra, JJ? Não falei para você considerar que você perdeu $39? Aqui você está arriscando 39 para buscar 211. Passando lá da região da média de 200, que é uma forte resistência. Se realmente você antecipar essa reversão, o prêmio está de bom tamanho. Agora, se errou o movimento, contente-se em perder os seus $39. Esse é o pensamento. Dá para buscar uma outra simetria até? Uma time bomb. 55, 57,5, 46 dias. Eu gosto mais de time bombs do que de cravos de alta. $46 dias. $53. E aqui eu já gasto mais. $48 para 152. 33 para 167. Aí vai do gosto do freguês. Quanto que está já predisposto a perder. Ou, se quiser fazer dentro do dinheiro, o papel está 53, só que ela sai mais caro. Né? 172 para buscar 128, com a probabilidade de 62%. Vai do bolso de cada um agora. Aquela de 48 para 152 me pareceu mais bonita até. Uhum. Então, eu gostei dessa aqui, 82 para 118 com 62%. Isso para quantos dias tu tá aí que eu não consigo ver? 47. 47 dias.
Então, mas se subir, você vai ganhar Leva 16. né? Uhum. Bom, aí é avaliar. Aqui Sim. são só algumas alternativas. O que eu achei da operação que ela botou 12 dias. Eu acho arriscado uma operação para alta Muito com 12 dias. Vamos lá, em 12 dias, a possibilidade é de mover 1,14. Em 40 dias, a possibilidade é 1,85. De 40 já. Sim. Dá mais tempo para o trade dar certo. Concordo. Uhum. Vamos ver o que mais temos de perguntas. Tem uma pergunta da nossa biqueira em dólar. Com todo esse cenário EWZ, como fica? Agora aparece os nunca critiquei, nunca falei mal, sempre confiei no Brasil, Ibov é lua. O que eu tenho visto é o capital externo entrando muito forte no Brasil, aproveitando a taxa de juros principalmente. E a gente está no Brasil num ciclo econômico diferente do ciclo americano. Então, isso pode estar nos favorecendo. Fora isso, nos últimos 10 anos, acabou se concentrando muito capital, principalmente na Bolsa Americana, e saiu de emergentes. Então, pode ser que os emergentes voltem de novo a ser a bola da vez. Se for nisso, o Brasil sai ganhando. Agora, o que para mim ainda está meio Sou eu nebuloso muito pessimista? eleição. Então, sou eu muito pessimista ou agora o EWZ é para a Lua? E ele saiu daqui e subiu isso aqui, que não é nem uma retração. Eu quero saber quanto é essa retração. Vamos falar em números, porque antes o pessoal acha que eu só critico o Brasil. Vai que sai uma retração FIBO bonitinha. Não, você não. Não é esse, DJ. Travou aqui. Ó, não chegou nem na de 50 ainda. Ele está exatamente aqui no 382. Ó. Uhum. E aonde está a média de 200 períodos. E já foi rechaçado. Foi rechaçado aí no dia 1º de fevereiro essa média, o parabólico certo está apontando para baixo. Lógico que ele pode só ser o pullback aqui e estourar. Sim, subir Mas caindo. lembrando que estamos em ano de eleição e eu ainda ou estou sendo muito doido em falar que isso aqui para mim é um canal de baixa. Rompeu o canal de baixa, lindo, maravilhoso. Sim, rompeu. Mas é o país do futuro? É para onde vai migrar? É a Oi comprando a Apple? Bota no mensal, DJ. Não, eu quis colocar isso no curto prazo, né? Ah, não. Agora, eu acho que a gente está saindo do canal de baixa, que vai subir e tal. Você quer humilhar mesmo? Você quer humilhar mesmo? Não é nem humilhar. Isso aqui que eu tô vendo. Uhum. É. Eu acho que, repito, pode ser que no curto prazo a gente tenha esse descolamento entre um fluxo forte no Brasil, bolsa vai para cima. Agora, na hora que realmente juros começarem a subir nos Estados Unidos, se esse fluxo vai continuar vindo para o Brasil, se vai sair, é isso que a gente tem que ver. E a questão de eleição. É Bolsonaro, é Lula, é Moro, quem é mais, qual que é a plataforma dos caras. Pelo que eu vi, o Lula está dizendo que vai ser tudo diferente, que não está nem ligando para Wall Street, que o negócio dele é o Petrobras teto do povo. coitado que não tem dinheiro, que está passando fome, não sei o quê. Nem vermelho ele vai usar mais, vai usar azulzinho agora, paz e amor. Então, não sei como é que vai ser o cenário
que vai ser traçado daqui 5, 6 meses, vai. Na hora que começa mesmo, pega para capar. Eu tô aproveitando para comprar cripto. Aproveitar. Baixa do dólar é boa pra gente nesse ponto. Baixa do dólar, baixa do BNB, baixa do Bitcoin, baixa da Ethereum, baixa de todas as moedas. Não coloquem, não aloquem mais do que deve, mais do que pode perder, mas dentro do que puder, aloquem todo o possível nesse mercado de baixa, porque o mercado tradicional, sim, ele vai voltar a subir, a gente não sabe nem se o crash já passou ou vai passar, os sinais indicam que ainda está por vir, e em algum momento as criptos também vão se recuperar. Então, e se recuperam mais rápido do que o mercado tradicional, porque não tem limite, só vai. Então, a subida pode ser muito mais bonita e muito mais lucrativa. É aquela coisa, quem estava exposto em 2015, 2012 e segurou, hoje não preciso nem dizer quantos zeros tem na conta. E eu já tive Bitcoin, e um dos emojizinhos aqui no meu nome é dessa história aqui, ó. Tem o do café que o JJ falou, tem esse aqui do controlezinho, que é a minha história com Bitcoin, agora tem a cadeirinha de roda porque eu não achei ninguém de muleta para me colocar. Mas tá bom, tem mais os outros dois que em outra ocasião eu conto. E para não ficar com dor de corno onde eu deveria ter entrado, eu deveria ter comprado Bitcoin a $40 mil, não precisa botar todo o teu patrimônio, mas compra um pouquinho. Quando ele chegar em 70, 80, tu vai ver que teu dinheiro multiplicou e tu vai pensar, aí a dor de corno vai ter igual, porque tu vai pensar, poxa, eu podia ter comprado mais, eu podia ter vendido a mãe para comprar Bitcoin, eu podia ter feito empréstimo, eu podia ter pego dinheiro com a agiota e hoje eu estaria milionário. Mas faça o seu melhor, para tu poder dizer pelo menos que eu fiz o máximo que eu pude, eu fiz o meu melhor naquele momento e o que eu estou colhendo é fruto do meu melhor. Então, invista com sabedoria. Perfeito. Thiago pedindo para ver Ford GPS. Saúde Ford. Acabou de terminar sequência de alta. No semanal deu retorno à média, foi rechaçado por um setup de alta e já deu fim. E no diário deu baixa, confirmado pelo Cama, e venda de volatilidade. Então aposte para baixa de Ford. Do sinal no dia 4 aí de fevereiro, na sexta-feira. Já GPS temos aqui um retorno à média, que ainda continua e terminou aqui. Nossa, durou bastante tempo essa consolidação aqui. Agora sim, o sinal. No semanal, nada. E no mensal, nada. Nada. O que mais? Mais perguntas aí? Ó, esse daí, por exemplo, é um trade que no meu day trade entraria. Uhum. Pegando a papo caindo, cai fora. Mais pra ou mim, menos. não. Stop é curto e o... Eu sei. Até você pode. Eu conheço bastante gente que ganha dinheiro fazendo isso com reversão, porque deixa o stop curtinho, porque na realidade é contra a tendência. E a simetria, por conta disso, passa a ser positiva. Isso. Novamente, só não é o meu game, tudo bem. É igual eu rolando jiu-jitsu e o pessoal com essas minhas perninhas pequenininhas aqui pedindo pra eu dar triângulo. Não é meu game, pô. Ou eu chutando bola também. Então. Não é o game, né? Não, o Thiago tá comprando... Não, tá dizendo a WZ só baixa nos últimos 10 anos. A Andrea vai ajustar a posição. Edmilson, perguntando, cadê o Gabriel? Gabriel não faz mais parte da Dual Market, Edmilson. Gabriel buscou novos rumos, novas oportunidades na vida dele e não faz mais parte da empresa.
Adão Cecílio já está se preparando para a eleição, comprando put de Petro para outubro. Eu só queria saber como é que ele consegue uma liquidez, um DTE tão longo. Tem... Acho que a Kézia se posicionou também. Sim, a Kézia está comprando, acho que pozinho de call e put para outubro. Abriu o Disney Alex... DJ. o Alex está pedindo atrás também. Passou, tem SLV e CLF também. Tá. Comprem pozinho de call também. GPS. Qual era o próximo? Disney. Não, tem a Disney da Andrea. Nada no mensal. Se não me engano, essa semana é earnings de Disney, né? Semanal continua baixa, ainda não foi rechaçado. E no diário deu retorno à média. E a média está em 150,26. O papel agora está 142. Eu tenho uma putzinha no 140, que esse retorno à média funcione, porque ela vence essa semana. Tem earnings, né? Então. Uhum. Se o earnings ajudar, melhor ainda, né, Diego? Vamos lá. Qual outro? SLV. HUT. A SLV. Prata. Baixa no diário. Nada no semanal. O setup de alta foi rechaçado. Ó, tá vendo como não existe setup perfeito, galera? Ó, esse setup que deu errado. Falou que é alto, papel que deu contra. Tá? A maioria das vezes ele acerta. Né? E aqui no diário, já falando que é baixa. Permanece abaixo. Bom? Prata, baixa. CLF. CLF. Retorno à média, que ainda permanece. A média está em 20 e o disparo foi dado lá com um papel a 15,81. Isso no diário. No semanal, nada. Permanece a baixa. Foi dada a baixa que não foi rechaçado, então ainda permanece essa baixa. Foi dada lá na semana do dia 13 de dezembro. Já o mensal, foi dado o sinal de alta, fez aqui o take profit e não tem mais nenhum outro sinal. PAT, alta, retorno à média, nada no mensal. No semanal deu setup de baixa, mas ele está numa área que costuma disparar setup 1, sobe, cai, está numa consolidação já faz um tempinho já, se vocês pegarem essa linha daqui. E no diário deu um retorno à média que já foi dado, já deveria ter saído aí há pelo menos uma semana atrás. Então, nenhum sinal em Caterpillar. Já deu o sinal e já deu o lucro. Hut Mining. Nada no diário. Baixa no semanal e ainda permanece. E no mensal está falando para você não se expor. Agora, cuidado com esse papel, porque ele tem valor irrisório. Então, você vai gastar muito mais em corretagem do que se posicionando em opções com ele, tá? E a tendência, por enquanto, ainda, então, majoritariamente é baixa. É mineradora de cripto, então acaba acompanhando um pouco o Bitcoin, né? E aí, mais? Não? Não, o povo não quer mais papel. Eu já falei. Falando demais? Cansamos todo mundo? Pois é, o pessoal cansou de mandar papel, eu acho. E como que estamos aqui de likes com relação ao número de pessoas assistindo? O pessoal tem dado a colaboração? Pois é, eu não sei, não estou com o YouTube aberto. Deixa eu analisar. Rapaz, agora 40, que perguntaram... 45. 46 likes agora com o meu. Tá bom, tem mais like do que pessoas. Tem dislike?
Não vi. Não dá para saber mais, não dá para saber mais. Não dá, né? Agora é só like. Pessoal pessoal do ódio do bem agora não revela. Não, mas não tem, não. Não tem dislike. Eu tenho maneiras de ver aqui. Não tem dislike. 100% de likes. Aí, que Ok. beleza. Aí sim, boa. Convertendo haters. É isso que eu ia Convertendo falar. haters. Nós conseguimos converter o cara, hein? Aí sim. Vem cá, eu quero saber uma última coisa para quem está aqui nos assistindo. Quero saber se alguém que está nos vendo dessas 31 pessoas não é aluno da Dual Market, está aqui nos assistindo e não é aluno de nenhum dos nossos cursos, de nenhuma das nossas plataformas, está aqui nos assistindo só pelo canal. Por favor, se pronuncie, só bota um eu aí. Ó, enquanto isso, Faustão pediu pra gente olhar umas ações brasileiras. Brasil, Zil. Ó, temos aí o Leonardo Caldas. Boa noite, Leonardo. A gente quer te ver na Dual Market em breve, hein? Rodrigo Pandolfi, também. Silas Cavalcante, também. Fausto sendo Fausto, né? O melhor. O Ivart CDM9. Andréia também CDM9. Maravilha. Suzano, tá dando sinal de alta. Domingo que vem tem uma Deu novidade. sinal de retorno à média. Funcionou, tá dando sinal de alta agora no diário. No semanal, o sinal de alta ainda permanece, dado há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. E no mensal, um retorno à média que ainda não ocorreu. A média está lá no 44, o papel está em 60. Então, cuidado com a exposição no longo prazo. Mas no curto prazo está dizendo que é para alta. O outro papel é... A única coisa que o Cama aí no mensal já tá vermelho. Tá falando para não se expor. O outro dele é Pets. Qual outro? Pets. Pets? É. PETZ3. Não tenho dados aqui no mensal suficiente para uma análise. No semanal, baixa ainda... Não, já terminou a baixa aqui. Então, nada no semanal, nada no mensal. No diário, no dia 31 de janeiro deu sinal de alta, só que ele já foi rechaçado aqui. Então, não tem nem nada para se fazer aqui em Pets. Antes do próximo papel, eu quero dar uma missão pro Leonardo, pro Rodrigo, pro Silas, pro O Alex lá embaixo. Pro o Paulo Roberto. Refrigerista. O Alex, refrigerista. Todos esses eu quero dar uma missão agora para vocês. Vocês vão fazer enquanto o dia analisa os outros papéis que tem na lista aqui. Se a gente fosse gravar uma aula para cada um de vocês, especial, tá? Sobre o assunto relacionado ao mercado financeiro e opções, o assunto que vocês quiserem. O que vocês gostariam que a gente gravasse de aula para vocês? Se fosse uma aula particular, uma aula enviada assim, ó, para ti, sob medida. Coloca aí no comentário o que tu gostaria de saber, qual o assunto dessa aula que a gente gravaria para ti. Enquanto isso, o dia a dia analisa os outros papéis, enquanto eu aguardo a resposta de vocês aqui no chat da live. O outro papel que eu vi aqui, JJ, MU. Tá, vou na TVI que eu vi ali, daí eu vejo MU. Ok. A TVI ainda retorno à média no diário, e a média está bem longe, tá? Está em 71. O papel agora está em 79. Nada no semanal. Nada no mensal. E o outro é Micron. Isso. Micron, nada no mensal. Semanal, nada. Diário, baixa. E já foi rechaçado. Então, nada na Micron também. Joinha flamejante. Deixa eu ver se tem mais papel. Activision. O André acredita na alta da Activision. Nvidia.
retorno à média ainda permanece. No diário, a média está em 264. Então, tem ponto bom para andar ainda. No semanal, nenhum sinal. Retorno à média, que já aconteceu. E no mensal, retorno à média, que ainda não aconteceu. E está bem longe a média, está no 128. Mas ele já deu outros retornos a médios que não aconteceram. Ô, Merão, você que é do TI, NVIDIA pode ser uma ganhadora no metaverso? Sim, com certeza. E essa é uma das poucas que eu acredito que não teremos uma disruptora que vai passar dela. É ela, a TI, a Intel no máximo, mas ela tem que investir muito em pesquisa para poder bater de frente graficamente com a NVIDIA, em chips gráficos. E a Taiwan Semiconductors é quem fornece. Então ela dificilmente vai entrar na linha doméstica para vender placa de vídeo para o povão. Essa eu acho que tem muito a ganhar. Não só pelo mercado doméstico, porque os computadores podem ter que precisar de uma placa de vídeo potente para rodar o metaverso, para rodar os jogos, e, enfim, a realidade toda. Ou, outra opção, os servidores que vão hospedar esses jogos e vão fazer via streaming, como a Steam faz, como a Sony faz, enfim, tu tem o stream do jogo, né? O jogo roda no servidor, tu recebe ele rodando, então a placa de vídeo ficaria do lado do servidor, esse é a segunda possibilidade de crescimento, e a terceira possibilidade é nos consoles. A NVIDIA ou a TI começar a vender não console Xbox e PS5 e PlayStation, enfim, novos consoles, console da Steam, consoles de novos fabricantes, os óculos de realidade vão ter que vir com chip gráfico. Eu acho sim que tem muito potencial no longo, médio e longo prazo. Isso não vai ser no curto prazo a revolução. Obviamente as vendas vão ir crescendo conforme a demanda aumenta, mas uma revolução onde a NVIDIA entre e ganhe mercado, a TI e tudo, e eu não acredito num disruptor nesse mercado, por longo prazo também tem muito a ganhar. É uma empresa que eu gosto de ter. Legal. E eles responderam aqui, JJ, olha que legal. Deixa eu ver aqui onde é que está a primeira. Aqui, ó, uma aula sobre estratégias de venda de volatilidade. Uma aula sobre manejo de opções. Uma aula de gregas. Nós já temos aí 3 aulas. Estratégias em opções sobre esse momento e a macroeconomia atual. Análise fundamentalista voltada para opções. Gente, sensacional as respostas de vocês. Nós vamos anotar isso num caderninho branco, não vai ser no caderninho preto, tá? Não é dark mode. E tem novidade vindo aí, a gente vai preparar alguma coisa, tá? Não vou contar o que é, mas... E me sigam, deixa eu voltar para essa tela aqui, que é onde aparece. Mais uma. Me sigam. Se é a hora de entrar comprado ou vendido em vol, eu respondi que para mim é venda agora. Hein? Respondi nessa live aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: no meu Instagram aqui, quem não segue já vai lá e siga, que eu já deixei, por exemplo, uma estratégia de venda de volatilidade para o cenário atual, que já responde parte de perguntas aqui. Ok? Então, sempre tem novidade por lá. E eu falei que ia soltar mais novidades se o pessoal comentasse lá. Então, enche nos comentários lá, que eu vou soltando conteúdo. Quem mais aí? Vamos lá. Ed Godinho tá falando para 4S. Essa eu não conheço. Então, custa $11. Não gosto de operar esse tipo de segmento, mas vamos lá. Deu setup 2 e foi rechaçado, deu setup 3, funcionou. No Bota mensal não tem nada. Calma aí, bota na tela. Foi? No mensal não tem nada. Setup 2 que já foi rechaçado e o 3 que já ocorreu. Nada no momento. No semanal, tem um setup para baixo que ainda continua vigente. Então, está na baixa do ativo. No semanal, só que no diário deu alto e já foi rechaçado. Então,
A princípio, nada aqui. Pelo que eu acho que no semanalzinho mostra lá um topinho duplo, se não me engano. Várias tentativas de romper aí essa resistênciazinha e não tá tendo força. MPC. O pessoal pediu Bud também. Lá em cima. Tinha Bud lá em cima. Tava com ele na tela. Eu volto ali pro Bud. No semanal, você tá para alta. No mensal, permanece alta, dada lá em junho de 2021. E no diário, ainda permanece o sinal de alta. Então tá congruente, alta nos três ativos. Só tomaria um cuidado porque a alta do diário já faz um tempão que deu e o papel estava em 62. Agora ele já está em 78 e esse candle aqui junto com o gap pode significar um sinal de exaustão. Então, no curto prazo, a entrada já está até atrasada. Tá? Petróleo e depois ainda tá era Bud. Petróleo está subindo ainda, pode ser que dê mais uma sobrevida ali nos candlezinhos. Bud, no diário, baixa. Sinal para baixa. Nada no semanal, foi rechaçado. E no mensal, não tem nada. Tendência majoritariamente baixa, né? Tem um canal nítido de baixa aqui, vocês conseguem ver, né? Uhum. Claro e cristalino. Vamos lá. Eu acho que não tem mais nenhum papel. Foi tudo? Acho que foi sim. Pedro Júnior chegou no final, né? Ou atrasado. Responde para mim então. Tu não deve ter ouvido eu perguntar. Tu é aluno da Dual Market ou não? E eu tenho mais um recado que serão as minhas considerações finais para a gente encerrar a live. Então, responde aí, ô Pedro. E nas minhas considerações eu falo último recado. Missão. Teladoc, no mensal, continua ainda abaixo, foi dada lá em novembro, com o papel a 149. Cuidado que ele já caiu metade do valor dele, ele está em 70 agora. No mensal, já está dizendo o contrário, está falando que é alta, retorno à média, sendo a média de 131, então eu não me exponho nesse papel. E no diário também está falando que é retorno à média, que ainda não aconteceu, e a média do diário está em 89. Se quiser fazer alguma coisa em consolidação, jogando 2,5 TR, 2,5 TR, o TR de 5, vou jogar uns 15 de ATR aqui, dessa mínima que está em 65 menos 15, 50. Alguma coisa entre 50 e 89. Consolidação nessa área. Tá? Curto prazo. É o que eu faria. Ed Godinho DB. Nada no diário. Nada no semanal. Setup 2 no mensal. É alta. No mensal indica alta. Do ativo. Se for se expor e gostar do papel, fez análise e acredita na tese, só tenha cuidado que majoritariamente também está em tendência de baixa, certo? E dá para buscar uma simetria aqui. Você pode entrar comprado no papel, jogar um stop loss nessa base aqui, um tick a menos, deixa eu ver. A mínima aqui está em 11,91. Ficaria lá no 11,90, 11,89 stop loss e tenta ir buscar pelo menos 21,90. Que daí a sua simetria de lucro, prejuízo tá favorável para ti. Beleza? Acho que é isso, Romerito. Tem o último papel do Pedro que se confunde com beleza. Tamo junto. Deixa eu ver se existe. Tamo junto. Existe? Não. Papel da Alemanha.
Não, viu? Estamos juntos mesmo. Não é um papel. Ó, mais um assunto de aula: manejo de estratégias. Sensacional. Vocês sabiam que todas essas aulas têm dentro do CDM? Vocês sabiam? E que o CDM não existe mais, ele não tem mais, não tem turma mais dele. A gente lançou a última no ano passado e tudo isso está dentro do CDM. Mas tá, eu vou dar o meu recado então para a gente encerrar, eu vou tomar a frente nas considerações finais. Ó, tem o PDC também, pode crer. Minhas considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Estejam atentos ao futuro, porque talvez as empresas blue chips do futuro não sejam as de agora. E novas empresas aparecerão, disruptoras. Mas eu vou para o recado principal, já que o DJ me colocou em tela cheia. Para ti que está vendo essa live agora e já passou o domingo e quer colaborar com a gente, coloca aqui nos comentários que tipo de aula tu gostaria que a gente desse exclusivamente para ti. Uma aula 1 a 1, se a gente fosse gravar assim, ó, o teu pedido. Qual é a tua aula? O que tu quer? Pede aqui nos comentários, e quem achar que a aula, que o comentário do colega é um comentário, uma aula boa, dá um gostei naquele comentário, dá um joinha ali, que a gente está preparando novidades e as ideias de vocês são boas. Serve para alunos, serve para não alunos, serve para quem nos acompanha, serve para o hater serve para todo mundo. Coloca aí nos comentários que aula que tu gostaria que a gente fizesse exclusivamente para ti. Beleza? É isso. Dani, contigo? Vai, depois o DJ finaliza. Ó, a gente passou ali em cima, ó, o Rodrigo Silva faz aniversário amanhã. Parabéns, Rodrigo. Felicidade pra Eu você vi também. ali. Boa sorte para mim, que é aniversário, né? Isso. Parabéns antecipado. Aqui já é segunda-feira. Nossa, aqui já é bola, Rodrigão. Parabéns por hoje. Pega de aniversário e te dá de presente 2% do teu patrimônio, compra tudo de Bitcoin. 1%, talvez. Tira da renda fixa e bota no Bitcoin. No Bitcoin. 1%. Se tu quiser mais, aí é uma decisão tua. O 1% também é uma decisão tua. Não manda no teu dinheiro, né? Mas vale a pena. Valeu, galera. Boa semana para todo mundo. Eu espero que continue essa semana assim. SPY sobe 5%, cai 5%, e sexta-feira ele continue nos 450. Para mim tá ótimo desse jeito. Eu tenho para daqui, acho que umas 2 semanas, uma borboletinha com miolo no 450. Então, se ficar aí, feliz da vida. A gente se vê aí. Tô entrando de vez em quando na hora do game para ajudar se precisar. Não que vai fazer muita diferença a minha presença, mas a gente tá lá, né, para dar um pitaco, alguma coisa. Então, quem não acompanha o canal aí, se inscreve, ativa o sininho, que a gente entra todo dia com live aí, fazendo o ajuste de carteira do pessoal. Obrigado aí pelo tempo que vocês desprendem com a gente aí. Isso é sinal de gratidão aí a todo mundo. Show de bola. O refrigerista investidor tá falando de vol implícita e explícita, ó. Vem aqui, ó, www.dualmarket.com. Vem aqui, ó, curso gratuito. E começa a assistir aqui, ó, que tem uma aula falando só disso. Já tá prontinha para você pode assistir ali. Tranquilo? E respondendo o Fausto, cara, eu uso a Binance aqui. Consigo fazer o que eu preciso, Binance, MetaMask, e aí eu faço todas as transações que eu preciso para Bitcoin e para todas as outras criptos. As que não tem listada na Binance, eu uso outras DEX. JJ usa crypto.com, também é boa. Não tem nos Estados Unidos, não tem Binance, então tem que ser a cripto lá, mas também é muito boa. Eu uso a Binance aqui no Brasil. Aqui eu uso Binance, Crypto e Kraken. Kraken, interessante. Então é isso. A Binance cortou retirada, transferência para conta à Europa, por exemplo. E aí tem um monte de gente aqui que vira para mim e fala assim, e agora, como é que eu faço para tirar o que eu ganhei nos meus Bitcoin, no Ethereum, não sei o que, eu não sei como é que faz para o dinheiro ir para conta. O pessoal aqui faz isso, abre a conta na Kraken, aí acaba transferindo para a Kraken, da Kraken transfere. Agora a CRO faz isso também, a cripto também faz. Então, deixei um pouco mais de lado
a Kraken e tô usando um pouco mais a cripto. Eu quero evoluir mais. E o Fausto, ó, bom revê-los, meus amigos. Cara, domingo que vem para cá. Não como convidado, só para entrar aí, assim, que nem o Dani, que nem eu, que nem o JJ, só mais um. A gente não precisa ser o convidado do dia, se tu não quiser. E se quiser ser o convidado do dia, a gente faz toda uma thumb especial com a tua cara, pode colocar umas maquiagens bonitinhas. O Éder é bom nisso. Também dá para fazer. Vem domingo que vem, vamos conversar. Conversar de Bitcoin, de criptomoeda, de jogos NFT. Bora. Show de bola, galerinha. Vejo vocês amanhã, então, no nosso Hora do Game. Sou muito grato aí pela presença de todos vocês. Dani, mais uma vez. Homer, mais uma vez, diga. O Pedro fala mais sobre as vantagens de ser membro do canal. Opa, então... Homerão, qual a vantagem de ser membro do canal? Peraí, deixa eu tirar o meu joguinho aqui, só um pouquinho. Pronto. Tava ganhando dinheiro ali. Aí, escapou aí na tela. Vantagens de ser membro do canal. Todos os dias a gente tem a hora do game, que como o Dani falou, ele já explicou bem sobre isso. Tem o manejo da carteira. É o JJ operando o dele na reta todos os dias. Ou os próprios alunos, a Kézia, o Dani, enfim, fazendo o manejo das suas carteiras. E esse vídeo fica disponibilizado durante 24 horas publicamente. Depois ele fica somente para membros do canal. Então, para ver os vídeos passados da Hora do Game, que são mais de 100 vídeos, somente sendo membro do canal ou sendo aluno da Dual Market, sendo aluno do CDM, enfim, sendo faixa preta, aí tu consegue ter acesso também à Hora do Game. E também o Seja Membro serve para nos ajudar, serve para nos apoiar, serve também como apoio para a Dual Market, para o nosso trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Então, além de, não estamos com curso para lançar, igual já falamos no passado, mas agora com os membros, você de antemão já sabe com antecedência quando tivermos um novo curso em andamento e quem sabe um possível cupom aí não vem, né? Exato. Isso aí sempre aparece. A gente sempre beneficia quem está perto da gente. Então, sejam os inscritos do canal, sejam os membros, sejam os faixas pretas. Quem está próximo de nós sempre vai ser beneficiado, vai ter algum desconto, vai ter algum benefício tem. A gente sempre inventa alguma coisa para prestigiar quem está perto. A gente não faz aquele tipo de propaganda que grandes empresas fazem no mercado tradicional. A gente só fideliza o novo cliente. Quem já é cliente não tem vantagem. E não, a gente dá bastante vantagem para quem já está com a gente. E então, nos sigam, estejam próximos, que sempre tem novidade. Show de bola. Então, vejo vocês amanhã. Mais uma vez, obrigado pela dedicação todos aí do outro lado da telinha, em especial aqui para os meus amigos Robert e Dani. Valeu, galera. Falou!